que, se não fosse pela vontade de Deus, João Lourenço estaria aí? Se não fosse pela vontade de Deus, esses juízes teriam deliberado como deliberaram? Ora, eu acho que não. Jornalista Vítor Hugo Mendes afirma que Deus queria que João Lourenço fosse reeleito, minha família. Ele diz que isso é a vontade de Deus e ainda foi mais longe e disse que a decisão do Tribunal Constitucional só foi deste jeito porque Deus assim quis. Parece mentira, mas não. Esta foi mesmo a visão que o Vítor Hugo Mendes passou ao povo angolano, minha família. Vítor Hugo Mendes usou a Bíblia Sagrada para justificar os seus argumentos que Deus queria que o João Lourenço fosse reeleito, porque isso é a vontade de Deus, minha família. Situação triste e complicada. Nessa luta para a alternância no poder, nem todo mundo vai aguentar a pressão forte do partido MPLA, minha família. Não é fácil resistir às ameaças e às propostas do partido MPLA, minha família. A pergunta que fica é: a reeleição do João Lourenço era mesmo a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus era mesmo deixar que as eleições fossem roubadas deste jeito para o João Lourenço continuar a nos fazer sofrer? Será que esta mesmo é a vontade de Deus? Se fosse a vontade de Deus, será que o jogo não seria um jogo limpo? Eu não sei, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião. Será que o Vítor Hugo Mendes mesmo mudou de lado, como algumas pessoas estão a afirmar nas redes sociais? Ou ele mesmo está certo que a permanência do João Lourenço é mesmo vontade de Deus? Então, minha família, por favor, deixa a tua opinião nos comentários deste vídeo. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo do nosso canal, pessoal. Quem não tem inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Na semana passada, o jornalista Vítor Hugo Mendes fez uma live na sua página oficial do Facebook, como sempre tem feito, minha família. Mas nesta live ele trouxe uma visão diferente daquela que ele tem sempre apresentado para os seus seguidores, minha família. Vítor Hugo Mendes era visto como um exemplo no jornalismo angolano, como um homem que nunca aceitou se submeter às ordens superiores, mas depois desta live as pessoas agora estão a pensar duas vezes. Será que ele está mesmo a aguentar a pressão ou ele já mudou de lado? São afirmações que vêm num momento muito tenso no país, num momento onde as pessoas querem que sejamos todos unidos para conseguirmos lutar juntos contra o ditador João Lourenço, e ele vem com esta visão e ainda traz, quer dizer, o mais grave de tudo é que ele traz a Bíblia Sagrada para justificar as suas afirmações que são mesmo muito estranhas e difícil de entender para quem pelo menos lê a Bíblia, né? E minha família, para quem não assistiu a live, eu vou aqui colocar um trecho da live para nós entender muito bem a vibe do Vítor Hugo Mendes. Irmãs e irmãos, digam-me uma coisa. Vocês acham, e segundo a Bíblia reforça nisso, que se não fosse pela vontade de Deus, João Lourenço estaria aí? Se não fosse pela vontade de Deus, esses juízes teriam deliberado como deliberaram? Ora, eu acho que não. Portanto, tudo acontece com a vontade de Deus Pai. Aquilo que se diz, Deus escreve direito em linhas tortas. Bom, vocês conhecem uma das figuras que mais me apaixonou da Bíblia, porque me identifiquei muito profundamente com ela, com esta figura? É o Saulo, ou Paulo. Vocês sabem que Paulo foi uma pessoa maldosa, há um filme no YouTube e tudo mais.
foi um homem mau, fazia coisas negativas, era contra os princípios e os valores de Deus Pai. Eu vou chamar-te a ti aqui nesta live. Hoje é a tua live. Tu vais também dar uma opinião aqui. Atenção que vou daqui a bocadinho chamar-te já. E portanto, num determinado momento da vida, Paulo é tocado quando ele ia caminho para fazer uma maldade. Sabem disso, não sabem? Paulo é tocado e o Paulo muda da água para o vinho. E então, esta mudança fez com que o Paulo servisse Deus, levasse a mensagem, espalhasse a mensagem de Deus Pai, e por causa disso, ele foi morto. Ora, nós estamos aqui diante de um dilema. Muitos de nós, num determinado momento, e ao longo dos últimos anos sobretudo, não gostamos dos vários posicionamentos do presidente João Lourenço e do MPLA. Do meu ponto de vista, errados. Mas agora vieram as eleições. Com tudo que nós vimos, o MPLA é considerado vencedor. Por que não dar o benefício da dúvida? Por que não acreditar que o homem, eu, Vítor Hugo Mendes, se estivesse em Angola, eu não iria para uma manifestação. Não iria. Ok? Eu não iria para uma manifestação. Porque eu, por respeito, eu acredito que Deus é maior que tudo e as coisas só acontecem com Ele no seu devido tempo. E, portanto, eu daria e darei e dou agora um voto de confiança ao presidente João Lourenço. Se ele vier para Portugal, ou Sr. Presidente, se o senhor vier para Portugal e se tiver vontade, se pensar em mim, manda mensagem ao Vítor ou o Landino, diga para quero falar com o Vítor Hugo Mendes, ou mesmo o Luís Fernando, quero falar com o Vítor Hugo Mendes, quero ver, eu vou ter consigo, vou dar um abraço, vou conversar. Porque eu acho que daqui para frente há uma novidade. Como qualquer uma pessoa começa algo e não começa bem, tem os seus tropeços, isso é normal, eu acredito vivamente que João Lourenço terá uma outra experiência. E essa experiência será mais e melhor se ele for tocado de facto e profundamente, espero eu, com a glória e pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa governa com os princípios bíblicos e com os valores de Deus, os valores bíblicos, é uma pessoa diferente. Parte do princípio começa logo por perdão. Começa logo pelo perdão. Ninguém vai, e eu li na Bíblia aqui, tem, vocês sabem essa parte, deixa aqui uma parte, onde é que está essa parte? Ele usou a Bíblia Sagrada para dar um voto de confiança a um ditador, para dar sentido na sua visão, minha família. Que, com certeza, eu não acredito que esta ideia veio da Bíblia, minha família. E minha família, eu já vi muitos vídeos do Vítor Hugo Mendes e posso aqui afirmar que o Vítor Hugo Mendes mudou de água para o vinho, minha família. É muita mudança nas suas ideias, ok? E esta sua mudança radical é muito estranha. E aconteceu muito cedo, minha família. Acho que ele mudou de lado muito cedo, de um dia para o outro. Ele já estava com ideias que não, assim. E o grave mesmo, na minha opinião, é que ele usou a Bíblia para dançar esta dança que não caiu bem nos olhos daquelas pessoas que acompanham ele, minha família. E essas mudanças assim bruscas não acontecem do nada, minha família. Nós conhecemos como é que funciona a nossa política. E o mais triste para mim, minha família, não foi o facto dele enganar o povo por muito tempo, vir com alguns discursos, com algumas ideias, blá blá blá, pedir doações no povo para lhe ajudarem. Não, isso para mim até, anyway, não é problema. Para mim o que doeu, o que mais chocou, foi usar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para justificar uma ideia que, minha família, não tem pernas para andar, minha família. Uma ideia que não colhe. Então, Deus quer nos ver mesmo a sofrer. Eleições tão fraudulentas. Será que a vontade de Deus é ver o povo a votar para alternância e depois um líder aldrabão vai fazer fraude eleitoral e esse líder vai permanecer no poder, e é um líder que o povo todo sabe que
no seu primeiro mandato, fez coisas terríveis, fez sofrer o povo. Será que esta mesmo é a vontade de Deus, minha família? Então, Deus não é justo, Deus não é amor, Deus não é... Como assim, minha família? Então, Deus não é justo, então Deus quer nos ver sofrer. Ele que tentou defender alguma coisa aí que não faz sentido. Eu respeito a opinião dele, mas isso não faz sentido, minha família. Então, se Deus quer que um ditador malvado continue mesmo no poder, então, podemos aqui dizer que não, a vontade de Deus com o povo angolano não é o povo prosperar, não é o povo desenvolver, é só o povo sofrer, é só o povo ter menos educação. Essa é a ideia de Deus? Claro que não, família. Deus é amor e Deus quer que o povo angolano, o povo do mundo, tenha a ligação com Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus quer que haja mais amor entre nós, irmãos, com teu inimigo. Esta é a vontade de Deus, minha família. Mas enfim, eu não entendo muito sobre a Bíblia Sagrada, mas o pouco que eu sei, minha família, eu entendo que aceitar e permitir são coisas diferentes. Deus permite que as coisas aconteçam no mundo sem a sua intervenção. Mas isso não quer dizer que Deus aprova ou Deus aceita. O problema é que a maldade do homem é que minou o mundo, ok? A maldade que existe no homem. Isso não quer dizer que Deus gosta de ver o povo a sofrer. Não, essa não é a vontade dele. É só nós olhar no passado, na história mesmo do mundo, né? Para quem é cristão. Deus podia impedir a Eva a comer a maçã com Adão. Podia impedir, mas Deus não impediu. Apenas disse para não comer. Mas Adão e Eva comeu. A Eva levou Adão a pecar e os dois pecaram, minha família. Então, é basicamente o que eu estou a dizer, é que Deus permite. Mas não quer dizer que Deus aceita. Ele nos dá a escolha. Quer dizer, cada um vai decidir o que vai fazer. Mas devemos ter noção que, se eu matar alguém, isso não é a vontade de Deus. Se eu violar alguém, isso não é a vontade de Deus. Mas se eu encontrar aí um mendigo no chão, lhe dar assim um pão, lhe dar um banho, lhe dar assim uma ajuda, essa é a vontade de Deus. Fazer o bem para o outro. É tipo, alguém te deve boi de cumbu mesmo, ok? E essa pessoa aqui está quase a morrer. Você está muito nervoso com a dívida, mas Deus disse para nós nos perdoarmos. Então, eu perdoo essa pessoa, por mais que me deveu mesmo, vai morrer com o meu dinheiro, mas que Deus lhe perdoe. É isso que Deus quer. Não é necessário você ler muito a Bíblia para entender o que é que Deus quer, minha família. Há pessoas que não costumam a ler a Bíblia, mas não fazem mal a ninguém, não costumam a profanar nada a Bíblia, nem sequer profanar nada, família, estão na deles, ok? Essas pessoas nunca leram a Bíblia, mas estão a fazer apenas o que é certo. João Lourenço também tinha a opção de não fazer a fraude eleitoral, mas ele optou por fazer a fraude eleitoral. Então, aonde é que entra a vontade de Deus nisso? Se fazer fraude eleitoral é pecado, porque é crime, minha família. Não está lá na Bíblia, assim, é pecado, assim, não está na Bíblia, mas é fraude, a defraudar, a enganar os outros. Então, não é necessário você nos apresentar aqui Bíblia grande e nos falar que Deus não é necessário. É só você procurar a história de Adão e Eva e ver que não é e sim, Adão e Eva, Deus lhes deu tudo, mas eles foram comer então, porque a Eva disse não, come sua maçã, e o Adão também comeu maçã, e os dois pecaram, e saíram do que? Mas Deus não é poderoso, soberano, não podia intervir, lançaram uma luz assim, Eva, tá comendo para quê? Não, Deus não fez isso por quê? Porque Deus já lhe falou para não comer, mas ele comeu. É como nós seres humanos, nós temos noção que se nós matar alguém é pecado, se nós se matar é pecado. Então, João Lourenço tinha a opção de eu não quero mais fazer fraude eleitoral, eu quero ir nessas eleições aqui mesmo com um trabalho mesmo sério, então eu não vou fazer
fraude eleitoral. Se eu perder, eu perdi e eu vou sair. Isso é a vontade de Deus, quer dizer, respeitar as leis. Mas ele não, ele criou as leis para serem ao seu favor. Então, onde é que entra a vontade de Deus nisso, minha família? João Lourenço fez fraude eleitoral contra a vontade de Deus, minha família, ok? A vontade de Deus é fazer o bem. E a permanência do MPLA no poder não significa fazer o bem, significa eles ficarem ricos e fazerem o povo sofrer. Dizer que a permanência do João Lourenço é vontade de Deus é praticamente um absurdo, com todo o respeito que o mano Vítor Hugo Mendes merece. Nós somos seres humanos, nós nem sabemos os planos de Deus, minha família. Até porque se nós conhecer todos os planos de Deus, eu acho que Deus não será mais Deus, né? Olhar para a péssima governação do João Lourenço e ouvir essa visão do Vítor Hugo Mendes, que não, é a vontade de Deus, parece que Deus gosta de nos ver sofrer. Então o MPLA já ficou 40 e tal anos no poder, vai ficar mais no poder. Nós pensávamos que não, o nosso problema era o Zedu, entendemos que não. Nosso problema não é o Zedu, nosso problema é o MPLA. É um grupo de pessoas que governam um país há muito tempo e nada fazem por esse país. Eles podiam fazer melhor, eles podiam, mas não estão a fazer. Então, será que a vontade de Deus é eles não fazerem nada? Claro que não. Eles não estão a seguir a vontade de Deus, eles estão a seguir a vontade do homem, a ganância. Deus permite que as coisas aconteçam no mundo, mas isso não quer dizer que Deus aceita. Não, é diferente. É diferente, mano. Leia mais a Bíblia. Olhando para o comportamento do João Lourenço depois das eleições, eu não acredito particularmente que ele tenha a intenção de mudar, de melhorar neste novo mandato, se tudo continuar do jeito que está, minha família. Não, até porque ele não reconheceu os seus erros. Ele não se redimiu com o povo, chamou o povo de lumpenos, bandidos, minha família. Então é esse homem que está a mudar. Aonde é que o Vítor Hugo Mendes sentiu que ele vai mudar então? Se ele embora nos chamou de lumpenos, continua arrogante. Eu não sei, família. Não estou a ver isso. E o exemplo que o Vítor Hugo Mendes deu, né, do Paulo, que perseguia os cristãos, depois Deus tocou. Ele se arrependeu. João Lourenço se arrependeu? Como é que o Vítor Hugo Mendes quer que o povo angolano dê um voto de confiança, né, ao João Lourenço, sendo que ele é uma pessoa que está a colocar artilharia pesada nas ruas de Luanda para amedrontar o povo? Então, esse homem que nós vamos dar um voto de confiança, que está para nos levar a armamento de guerra nas ruas para nos amedrontar, esse homem que está a mudar, que merece nossa confiança mais uma vez, que Deus vai lhe tocar, é esse homem que está a se comportar tipo um verdadeiro ditador. Quer dizer, tipo não, porque ele mesmo é um verdadeiro ditador, que está no poder não porque o povo lhe votou, mas porque a CNE lhe deu vitória, porque o Tribunal Constitucional validou os resultados. E o Vítor Hugo Mendes chegou a dizer que não, a decisão dos juízes também é vontade de Deus. Como assim? Esses juízes aí só votaram como votaram porque receberam dinheiro do João Lourenço, 100 milhões de kwanzas. O mano esqueceu. E a lealdade partidária não tem nada a ver que não, Deus lhes tocou como? Eles receberam 100 milhões de kwanzas e anéis de diamante. Mano, Vítor, sinceramente, não, é vontade de Deus. Não é, houve fraude nas eleições, houve fraude. E o Vítor Hugo Mendes, quando disse que não, eu não iria em uma manifestação, porque respeito, sei lá o que, foi uma tentativa de boicotar as manifestações que brevemente serão realizadas nas ruas de Luanda e nas províncias, minha família. É isso que ele tentou fazer. E é triste, minha família. Então, você caminhou com o povo durante toda a campanha eleitoral, você motivou o povo, você criticou os outros, agora estás a dançar a música do MPLA.
que é isso então? Eu gostaria mesmo aqui de ouvir a tua opinião, né? O que você acha destas afirmações, né, do Vítor Hugo Mendes? Se você gostou deste vídeo, Deus, por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. O que estamos a agora? Ficamos por aqui, família.